Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E no próximo dia 10 de fevereiro, Lula adentrará solo norte-americano com vistas a encontrar Joe Biden. Na pauta, o destino de Jair Bolsonaro, e tudo isso após o governo dos Estados Unidos ter pressionado os militares brasileiros a não embarcarem na aventura golpista do presidente anterior. Lula e Biden discutirão, além da deportação oportuna de Bolsonaro para prestar contas à justiça brasileira, também a criação de um organismo multilateral destinado a pôr fim ao conflito na Ucrânia, via um Clube da Paz. A proposta já foi apresentada por Lula no encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz na semana passada. E a pauta inclui ainda a discussão sobre mudanças climáticas e investimentos norte-americanos no Brasil. Se alguém se lembrar de outro presidente brasileiro que teve um apoio tão grande a ponto de discutir a geopolítica em escala mundial, não é? Com o homem mais poderoso da Terra, que o homem mais poderoso da Terra, invariavelmente, minha amiga, meu amigo, é o presidente dos Estados Unidos. Até porque, se não for pela força do dinheiro que os presidentes governavam o país, era invariavelmente a agência da mendicância internacional. Era o presidente brasileiro de pires na mão, de país em país, pedindo dinheiro para fechar as contas externas do país, para pagar os juros da dívida brasileira, que era impagável até Fernando Henrique Cardoso, e a negociar quanto dinheiro eles iam nos emprestar. E apesar de Lula discutindo mundo afora questões que interessam a humanidade como um todo não ser novidade, nunca antes na história desse país, gente, o governo norte-americano se mobilizou em relação aos nossos interesses, né? A pauta predatória dos Estados Unidos sempre foi a regra, né? Todos nós nos acostumamos, passamos a vida vendo os Estados Unidos primeiro armarem o golpe de 64 aqui, que tanto custou a este país, e depois querendo extrair vantagens do Brasil, né, querendo impor os seus interesses aqui. E desta vez, sob Lula, a pauta é benfazeja em defesa da nossa democracia e prestigiando Lula, até porque na verdade, as relações com Lula não se resumem a Estados Unidos ou Europa. Lula é aceito no mundo inteiro. Ele vai aos Estados Unidos, é recebido como um grande líder. Ultrapassa as fronteiras, né? E, além de tudo, o poder do Lula no mundo e no Brasil é muito grande. Porque aqui no Brasil, qual é a oposição ao Lula? É um bando de fanáticos de extrema-direita, envergonhados pelo showzinho deprimente que o Bolsonaro está dando, e gente que tenta se manter do lado de fora das prisões. Lá no Congresso Nacional, a extrema-direita até cresceu, mas está ali contra a parede, desarticulada, encostada na parede ali, e correndo risco, inclusive, de ser alvo do Supremo. Enquanto isso, as Forças Armadas desmoralizadas, na verdade vai ter muito general proximamente tocando piano, por assim dizer, né? Tendo problemas com a justiça, alô Pazuello, né? E tantos outros, Heleno, Braga Neto e por aí vai, né? Então, na verdade, o Lula, ele começa a construir, por incrível que pareça, que o Congresso é de direita, tal, mas ele começa a construir com a direita cerebrada, aquela direita que tem neurônios,
ele começa a construir a maior base de apoio que um presidente já teve. Só para você ter uma ideia, no partido do Bolsonaro, dos 99 deputados, o Valdemar Costa Neto já admite publicamente que 25 dos 99 querem aderir a Lula, ou seja, essa oposição que tinha, porque ele diz, não, nós vamos ficar na oposição ao Lula, nós vamos ficar com o Bolsonaro até o fim, né? Ciro Nogueira, que já esteve com Lula, já esteve na base de Dilma, de Lula, e que aí deu de querer ser o herói da resistência fascista, e ele está fazendo esse showzinho aí, mas ele vai aderir também. E aí o partido dele debochou dele, o PP, dizendo assim, olha, então você explica pra gente como é que fica na oposição, porque a gente não sabe, porque o PP nunca ficou na oposição. O PP era governo com Fernando Henrique Cardoso, o PP era governo com Lula, o PP era governo com a Dilma, o PP era governista com o Bolsonaro. Então, tanto eles quanto essa parte do PL, do partido do Bolsonaro, que é uma parte... gente, que é do PL autêntico, aquele PL que era aliado do Lula, depois foi aliado da Dilma. Esse novo PL inchado por cerca de 70 bolsonaristas que entraram na esteira do Bolsonaro, vindo de vários partidos, do PSL e tal. E é uma bancada, essa bancada de extrema-direita cresceu, mas é uma bancada reduzida, que foi reduzida aí a menos de 100 deputados, a bancada até forte, mas sozinha não tem poder para fazer nada, que é a extrema-direita no Congresso, não é? Mas ela está desarticulada e sem líderes. E tal é o ponto que o Centrão já caiu na galera, já está com o Lula, e o Centrão, União Brasil, Avante, PSD, todos esses partidos do Centrão, eles estão combinando aí com a base de Lula, com os partidos da base ampla de Lula, de fazer fusões, de fazer também blocos, formar blocos e formar federações. Então, realmente a base do Lula vai se fortalecer muito, até porque o bolsonarismo está, apesar de ter crescido na Câmara, está sem rumo, não se sabe para onde vai. Bolsonaro, na verdade, o Lula chega aos Estados Unidos agora e vai ter recepção de herói, como ele teve na Europa, como ele teve em toda parte. O Joe Biden, segundo a nova embaixadora norte-americana no país, como você vai ver daqui a pouco, ela diz que o Biden vê Lula como um líder global, é um outro patamar para o Brasil. Note-se que o Brasil atinge, inclusive com a força que a nossa democracia demonstrou nos últimos tempos, o Brasil chega diante do mundo de volta com força, com uma democracia que resistiu, vamos confessar, brilhantemente aos ataques do neonazismo. Não é? Eu vou continuar repetindo a cada live que eu fizer aqui. Nós temos que entender do que se trata o bolsonarismo. Quando fala extrema-direita é a ideologia de Adolf Hitler, do nazismo. Não é? Então o Bolsonaro é um neonazista, a Carla Zambelli é uma neonazista. Todos esses bolsonaristas mais renitentes que estão aí, os filhos do Bolsonaro, todos são neonazistas, e é disso que se trata. Então, eu quero passar com você as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. O Sputnik que deu furo aqui. Biden enxerga Lula como líder global, diz a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. E, na verdade, ela aqui está se declarando maravilhada com o Brasil, né? Ficou encantada com Brasília. E o presidente Lula recebeu ontem as credenciais de 9 embaixadores no Brasil, representantes de outros países, né? E entre eles os representantes da China e dos Estados Unidos.
Durante a solenidade no Palácio Planalto, Lula recebeu os novos embaixadores da China, Estados Unidos, Reino Unido, Zimbábue, Síria, El Salvador, República Tcheca, Turquia e Filipinas. O mandatário afirmou que busca retomar o diálogo com todos os continentes, que está disposto a trabalhar pela promoção da paz. Vamos retomar as relações com todos os continentes e trabalhar pela promoção da paz. É um diálogo para ampliação das relações, né? Aqui o Lula com cada presidente. E aqui a embaixadora Elizabeth Begley comentou sobre a visão que Washington tem de Lula. Abre aspas. Eu falei para o presidente Lula que o presidente Biden o enxerga não apenas como líder nacional da região, mas como líder global. Falamos sobre comércio, investimentos e da necessidade de unirmos nossas nações para melhorar a qualidade de vida econômica dos nossos povos, disse Begley. E segundo o Planalto, a conversa com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, teve como prioridade o estreitamento de relação entre os dois países. Então, como líder global, tudo bem, mas o Lula chega aos Estados Unidos na condição de um herói brasileiro. E não é para menos, não é? Vamos combinar uma coisa. Esse homem cujos olhos, cujo olhar... que tem algo de sofrido, né? Que tem algo de histórico. O olhar do Lula é uma coisa impressionante. Olha os olhos, não parece os olhos de um homem com tanto poder, né? Um olhar até meio tristonho, porque também tudo que ele passou para chegar até aí não foi brincadeira. E aqui eu só não sei, aqui eu preciso, desculpa, eu preciso aqui colocar para você na tela, não é? Então você veja que os olhos do Lula são olhos de alguém que realmente carrega um fardo muito grande e sabe do fardo que tem, não é? Esse olhar do Lula, ele vem no âmbito de uma matéria da rede pública alemã Deutsche Welle. Biden oferece apoio inabalável a Lula após ataques. O presidente americano convida o líder brasileiro a visitá-lo na Casa Branca e manifesta solidariedade após incidentes em Brasília. E desse apoio vem uma conversa que o Lula vai ter com ele, que ele já teve com o Olaf Scholz, o governante, né, alemão. E o Lula vai propor a Biden a criação do Clube da Paz. Ele planeja se encontrar também com Bernie Sanders, que faz parte da ala esquerda do Partido Democrata. E outro tema prioritário será a defesa da democracia frente à extrema-direita, mas o Clube da Paz que o Lula quer propor ao Biden é o seguinte, ele quer propor um grupo de países para discutirem a paz entre Rússia e Ucrânia. Não é? E o Lula sempre se distanciando de partidarismos em guerras e querendo terminar guerras através do diálogo. E essa é a força que Lula está adquirindo diante do mundo como um líder pragmático que busca, minha amiga, meu amigo, estabelecer pontes entre os países. O mundo inteiro corteja Lula. Nunca, jamais na história deste país, desde o descobrimento, um líder foi tratado como Lula está sendo. Um dos assuntos na reunião bilateral da próxima sexta entre o Lula e o Biden será a proposta de criação de um organismo multilateral para negociar o fim da guerra na Ucrânia. A proposta foi apresentada por Lula no encontro com o alemão Olaf Scholz na semana passada. Então aí você vê mais esse passo que o Lula está dando. E algo que é do interesse de muitos, eu mesmo inclusive, é a questão do Bolsonaro, porque eu acredito que o Bolsonaro livre, leve e solto é um perigo para a democracia brasileira. Com Bolsonaro na fila do visto americano, Lula fala de golpismo com Biden. No encontro reservado com Joe Biden à margem da Cúpula das Américas em junho do ano passado,
Bolsonaro retratou Lula como um perigo para os interesses americanos, pediu ajuda a Biden para bater a carteira da vontade popular nas eleições brasileiras e, decorridos 8 meses, Lula inclui na conversa que terá com Biden na sexta-feira uma troca de ideias sobre o Capitólio, o original americano e sua cópia brasileira. O fato, gente, é que o Bolsonaro, ele realmente não entende, ele tem uma autoimagem tão benevolente dele mesmo, que ele não entende o papel que ele fez, que ele faz. Ele é incapaz de, inclusive, mensurar a consequência dos atos dele. Porque ele demorou 6 meses para reconhecer a vitória do Biden, e o Biden está sendo infernizado nos Estados Unidos pelo atual aliado do Bolsonaro, que é o Donald Trump. Então, e ele ainda teve a pachorra de ir aos Estados Unidos oferecer para o Biden apoio contra o Lula e falar que o Lula era um perigo para ele, sendo que o Biden é um cara sóbrio, né? É um presidente que é o oposto do Trump, enquanto que o Bolsonaro é uma cópia. E com tudo isso ele vai lá, se dá mal, né? O Biden não deu nem bola para ele, deu risada e ainda vazou a conversa para todo mundo ouvir. E o Lula considera essencial discutir com Biden forma de combater a extrema-direita no mundo, que é um tema que o Biden quer muito discutir. E você veja aqui, a permanência do PP na oposição vira motivo de piada entre os parlamentares do partido, como eu disse agora há pouco, porque o PP, veja só, o PP quer aderir ao Lula. Eu acho que está aqui, ó. O próximo ao governo Lula, o deputado José Neto, considera que 60% do PP é favorável a abrir conversa com a gestão atual para discutir uma possível adesão. E como se não bastasse o tamanho da base de Lula no PL, lideranças do partido do ex-presidente Bolsonaro já mapearam deputados que vão aderir ao governo. Apesar de ter conseguido eleger a maior bancada da Câmara nas últimas eleições a reboque de Bolsonaro, o PL do Valdemar Costa Neto já aceitou que parte de seus deputados vai entrar para a base de Lula. Segundo os mapas dos líderes do PL, 25 dos 99 deputados do partido já trabalham para ir para o lado do Lula. São congressistas sem vínculo com o bolsonarismo que integram o chamado PL Raiz e não estão dispostos a passar os próximos 4 anos da oposição. Né? E todos eles brincaram com o Valdemar e com o Ciro Nogueira. Você quer ser oposição ao Lula? Explica como, porque a gente nunca ficou na oposição. Né? São partidos que sempre estiveram no governo. E com isso, os partidos do Centrão e da base do Lula discutem blocos, federação e até fusão para ampliar espaço. Né? Então aqui você tem o Lira com gente do PT, gente de todos os partidos aqui. É a base de Lula que vai explodindo, vai crescendo muito. Para que se tenha uma ideia, PP, União Brasil e Avante se aproximam da federação, de formar uma federação para apoiar o Lula. E note-se que esse União Brasil, ele tem o Sérgio Moro, que está deslocado, isolado no União Brasil, enquanto o Dallagnol está isolado no Podemos. Então o objetivo é conseguir melhor espaço no governo, no Congresso. Eles querem aderir, são partidos que não vivem, gente. Esses partidos, eles não vivem na oposição. Então é isso, eu acredito que nós chegamos a um ponto muito importante da República, com o Brasil podendo decolar, mas uma coisa há que se ter em mente. A população espera do Lula melhorar de vida. Não basta a cultura estar de volta, não bastam as relações internacionais, não bastam os direitos humanos. E não bastam, inclusive, os mais pobres, que estão comendo osso, que estão morrendo na rua. A população, em geral, está esperando melhorar de vida. E sabe que não vai ser fácil, mas o Lula tem um prazo para fazer isso. Cumpre a você, que ajudou a eleger Lula, ajudá-lo a governar e não cair nessa armadilha do discurso falsário de gente que quer
o Lula combatendo a direita no seu mandato, que isso não é possível, isso é o caminho para o impeachment e para a volta da extrema-direita no Brasil. Temos que salvar este país, e salvar este país é salvá-lo do neonazismo bolsonarista que quase dá um golpe aqui. E vamos devolver ao nosso povo uma vida digna que teve quando Lula governou no passado. Eu quero agradecer a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.